Você sente que está a um passo da cura, mas algo ainda te impede de atravessar? Mesmo depois de tanto esforço, terapia, leituras e reflexões, a resposta pode estar em fuga inconsciente de si mesmo, no medo de olhar para a sombra que habita dentro de você. Carl Jung descobriu que o chamado da cura não é confortável, e porque isso é um bom sinal de que você está no caminho certo. Talvez você acredite que a cura é linear, que basta seguir os passos certos. Talvez pense que se esforçar mais vai finalmente resolver tudo. Mas Jung revelou algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. A porta interna que se abre é o chamado da cura, e como o medo de sentir é o que mais adoece. E por fugir da dor que persiste, mesmo depois de tanto esforço, você está apenas adiando o encontro inevitável consigo mesmo. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que a cura não é confortável e isso é bom sinal, como o medo de sentir e não a dor em si te mantém preso, os sinais de que você está vivendo uma vida emprestada e como começar a voltar para si, e principalmente, o papel da sombra no seu sofrimento e como integrá-la pode te libertar. A importância da disposição e não da prontidão para dar o primeiro passo. Se você sente que está cansado de sobreviver e quer finalmente viver de forma inteira e autêntica, se já percebeu que foge da dor que persiste mesmo depois de tanto esforço, se está no meio do processo mas sente que algo ainda falta para atravessar, prepare-se para compreender o chamado da cura segundo Jung e o mito da prontidão, o poder da disposição para finalmente atravessar. Deixa o like se você sente que está a um passo da transformação mas algo te segura, e ativa o sininho porque este canal vai te mostrar como Jung ensina que a cura começa quando você para de fugir e finalmente olha para dentro. Parte 1. A porta interna que se abre. O chamado da cura que você não pode ignorar. Você sente que está a um passo da cura, mas algo ainda te impede de atravessar. Jung observou que existe um momento na jornada de autoconhecimento onde a psique faz um chamado inconfundível. Não é um convite gentil, é uma convocação. É quando a dor se torna tão presente, tão insistente, que não dá mais para ignorar. É quando o desconforto de permanecer como está se torna maior que o medo de mudar. Jung identificava esse momento como o portal crítico. É quando a alma, cansada de carregar o que não é seu, cansada de viver vida que não é autêntica, finalmente diz: chega. Não é colapso, embora às vezes pareça. É despertar. É o momento onde você não consegue mais mentir para si mesmo, não consegue mais fingir que está tudo bem, não consegue mais adiar o encontro com quem você realmente é por trás das máscaras. Porque a cura não é confortável. Jung ensinava algo que muitas pessoas resistem em aceitar: a cura não é confortável. Se fosse, você já teria feito. A verdade é que a transformação genuína exige atravessar exatamente aquilo que você vem evitando, sentir exatamente o que você vem reprimindo, olhar exatamente para o que você vem negando. E isso não é agradável. É necessário, mas não é confortável. Isso é um bom sinal. Significa que você está tocando em algo real, algo profundo, algo que realmente precisa ser curado. O desconforto é o sinal de que você está no caminho certo, não de que está errando. Jung observava que quando terapia ou processo de autoconhecimento é sempre confortável, provavelmente está apenas arranhando a superfície, não tocando nas feridas reais que precisam de cura. A diferença entre sobreviver e viver. Jung fazia distinção crucial entre sobreviver e viver. Sobreviver é passar pelos dias no piloto automático, cumprindo obrigações, performando papéis, mantendo aparências. É funcional mas vazio. É seguro mas sem vida. Viver, por outro lado, é estar presente, é sentir plenamente, é ser autêntico, é arriscar-se a ser visto como realmente é. Muitas pessoas passam a vida inteira apenas sobrevivendo, porque viver de verdade assusta. Viver requer vulnerabilidade, requer tirar as máscaras, requer sentir as emoções que foram reprimidas, requer olhar para as sombras que foram negadas. E tudo isso é desconfortável. Mas Jung prometia que do outro lado desse desconforto está a única coisa que realmente vale a pena: uma vida autêntica e plena. O preço de continuar fugindo. Jung observava que você pode continuar fugindo, pode continuar adiando, pode continuar encontrando desculpas para não olhar para dentro. Mas o preço dessa fuga é alto demais. É a sua vida. É desperdiçar os anos que você tem vivendo como sombra de quem você poderia ser. É chegar ao fim e perceber que você nunca realmente viveu, apenas sobreviveu com mais ou menos conforto. A dor de enfrentar a si mesmo, por mais intensa que seja, é temporária. A dor de viver vida que não é sua, de nunca ser autêntico, de carregar máscaras pesadas,
essa dor é crônica e dura a vida inteira. Jung ensinava que quando você finalmente entende isso, quando o medo de desperdiçar sua vida se torna maior que o medo de se transformar, você está pronto para dar o passo. Parte 2. O medo de sentir que mantém você preso. Como o medo adoece mais que a dor. Jung fez descoberta revolucionária. Não é a dor em si que mais adoece, é o medo de sentir essa dor. Quando você reprime emoção, quando foge de sentimento, quando nega experiência interna, essa energia reprimida não desaparece. Ela vai para o inconsciente e de lá continua operando, criando sintomas, gerando ansiedade, manifestando-se em formas que você não controla. O medo de sentir cria estado de tensão constante. Você está sempre em guarda, sempre controlando, sempre evitando. É como viver com um monstro dentro de você que você teme tanto que não ousa olhar para ele. Mas quanto mais você evita olhar, mais poder esse monstro parece ter. Jung ensinava que quando você finalmente tem coragem de olhar, geralmente descobre que o monstro não era tão terrível quanto imaginava. Porque fugir da dor só piora tudo. Jung observava que existe paradoxo cruel. A tentativa de evitar sofrimento é exatamente o que prolonga e intensifica o sofrimento. Quando você foge da emoção difícil, você não a elimina, apenas a adia. E enquanto isso, ela cresce no escuro, acumula tensão, espera o momento de explodir de forma descontrolada. Além disso, a energia que você gasta fugindo é enorme. É energia que poderia ser usada para viver, para criar, para amar, para crescer. Mas está toda aprisionada na tarefa de manter as emoções reprimidas, de segurar as máscaras no lugar, de controlar o que não pode ser sentido. Jung ensinava que quando você para de fugir e simplesmente sente o que precisa ser sentido, há liberação. A emoção atravessa você, é processada, e então se dissipa naturalmente. Os sinais de que você está fugindo. Jung identificava sinais claros de que a pessoa está em fuga de si mesma. Primeiro sinal: ocupação constante, nunca parar, sempre ter algo para fazer, porque na pausa as emoções aparecem. Segundo, uso de substâncias ou comportamentos para anestesiar, sejam drogas, álcool, comida, trabalho, relacionamentos, qualquer coisa que impeça de sentir. Terceiro sinal: racionalização excessiva, sempre tendo explicações lógicas para tudo, nunca permitindo que as emoções simplesmente existam sem serem explicadas ou justificadas. Quarto, irritabilidade constante, explosões emocionais por coisas pequenas, porque a pressão interna está tão alta que qualquer coisa dispara. Quando você reconhece esses padrões em si mesmo, pode escolher conscientemente parar de fugir e começar a sentir. A coragem de finalmente sentir. Jung ensinava que sentir o que você vem evitando não é fraqueza, é a maior coragem que existe. Requer força imensa para abrir mão do controle, para permitir vulnerabilidade, para deixar que as emoções reprimidas finalmente venham à superfície. Mas essa é a única forma de cura genuína. E aqui está a boa notícia: você não precisa fazer isso sozinho. Pode buscar apoio terapêutico, pode compartilhar com pessoas de confiança, pode criar espaço seguro onde essas emoções possam ser sentidas e processadas. Jung observava que muitas vezes o medo de sentir vem da crença de que se você começar a chorar nunca mais vai parar, ou se permitir raiva vai se tornar destrutivo. Mas na realidade, quando emoções são sentidas em contexto seguro, elas atravessam e se dissipam naturalmente. Parte 3. Vivendo vida emprestada. Os sinais de que sua vida não é sua. Jung identificava sinais reveladores de que a pessoa está vivendo vida emprestada, não autêntica. Primeiro sinal: você está constantemente fazendo o que os outros esperam, não o que você genuinamente quer. Suas escolhas são baseadas em aprovação externa, não em desejo interno. Você sabe o que deveria querer, mas perdeu contato com o que realmente quer. Segundo sinal: você se sente esgotado mesmo quando sua vida objetivamente não é tão difícil. Porque a exaustão não vem do que você faz, mas do fato de que está vivendo vida que não é autenticamente sua. Terceiro sinal: a sensação constante de vazio, de que algo essencial está faltando, mesmo quando você tem tudo o que pensou que queria. Como a persona tomou controle da sua vida. Jung ensinava sobre a persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. O problema surge quando a persona deixa de ser ferramenta que você usa conscientemente e se torna a prisão que te define. Quando você esquece completamente quem é por trás da máscara, quando toda a sua identidade se torna a performance que você oferece aos outros. Isso acontece gradualmente. Começa na infância,
quando você aprende que certas partes de si são aceitáveis e outras não. Você vai escondendo o que é rejeitado, performando o que é recompensado. E com o tempo, a distância entre quem você é e quem você performa se torna tão grande que você literalmente não sabe mais quem é sem a máscara. A dor de não se reconhecer mais. Jung observava que uma das dores mais profundas é olhar no espelho e não reconhecer quem você se tornou. Não porque você mudou fisicamente, mas porque você se perdeu completamente. Você virou estranho para si mesmo. Suas escolhas não fazem sentido para você. Sua vida parece roteiro escrito por outra pessoa. E há nostalgia dolorosa por uma versão de você que ficou enterrada em algum momento do passado. Essa dor é na verdade chamado. É sua alma dizendo, não é tarde, você ainda pode voltar para si mesmo, você ainda pode viver autenticamente. Jung ensinava que não importa quanto tempo você passou perdido, o caminho de volta para si mesmo sempre está disponível. Mas requer coragem de tirar as máscaras, de decepcionar expectativas alheias, de finalmente ser quem você é. Como começar a voltar para si? Jung oferecia caminho prático para começar a voltar para si mesmo. Começa com pequenos momentos de honestidade radical consigo mesmo. Pause e pergunte: o que eu realmente quero aqui? Não o que deveria querer, não o que seria apropriado, mas o que eu genuinamente, autenticamente quero. No início, você pode nem saber a resposta, porque está tão desconectado de si mesmo. Pratique fazer pequenas escolhas autênticas. Talvez seja dizer não quando você realmente quer dizer não. Talvez seja escolher a atividade que você gosta em vez da que impressiona outros. Talvez seja expressar opinião verdadeira mesmo que seja impopular. Cada pequeno ato de autenticidade é passo de volta para si mesmo. Jung prometia que quanto mais você pratica, mais clara sua voz interior se torna. Parte 4. O papel da sombra no seu sofrimento. O que você nega controla você. Jung desenvolveu o conceito profundo da sombra, tudo aquilo que você rejeitou sobre si mesmo e empurrou para o inconsciente. A sombra contém emoções que você julga inaceitáveis, aspectos da personalidade que você nega, desejos que você reprime. E quanto mais você nega sua sombra, mais poder ela tem sobre você, mais ela controla suas reações, seus padrões, sua vida. Jung ensinava que a sombra não é apenas negativa. Nela também está sua vitalidade reprimida, sua autenticidade perdida, sua força não reconhecida, sua criatividade bloqueada. Quando você rejeita aspectos de si mesmo, você não rejeita apenas o que considera ruim, rejeita também capacidades e potenciais valiosos que assustaram você ou os outros em algum momento. Como integrar a sombra pode te libertar? A integração da sombra é processo de trazer consciência para o que foi negado. Não significa agir destrutivamente sobre impulsos sombrios, significa reconhecê-los, aceitá-los como parte de você, e então ter escolha consciente sobre como lidar com eles. Jung observava que pessoas que negam completamente sua sombra são as que mais frequentemente agem destrutivamente a partir dela, porque não têm consciência. Quando você integra sua sombra, quando aceita que sim, você tem capacidade para raiva, para inveja, para egoísmo, você paradoxalmente tem mais controle consciente sobre essas capacidades. Pode reconhecer: sinto esse impulso, mas escolho não agir sobre ele destrutivamente. Pode canalizar essa energia de formas construtivas. Jung ensinava que pessoa integrada, que aceitou luz e sombra, é infinitamente mais forte e livre que pessoa fragmentada lutando contra partes de si mesma. Por que olhar para a sombra dói tanto? Jung reconhecia que olhar para a sombra é um dos trabalhos mais difíceis do processo de individuação. Dói porque você precisa admitir coisas sobre si mesmo que preferiria negar. Precisa ver que você é capaz das mesmas coisas que julga duramente nos outros. Precisa reconhecer que não é tão puro, tão bom, tão evoluído quanto gostaria de acreditar. Mas Jung prometia que do outro lado dessa dor está a liberdade incomparável. Quando você para de gastar energia mantendo a ilusão de perfeição, quando aceita sua humanidade complexa e contraditória, quando integra sombras, você se torna inteiro. E uma pessoa inteira pode viver autenticamente, pode ter relacionamentos genuínos, pode contribuir significativamente, porque não está mais em guerra consigo mesma. Exercício prático de integração da sombra. Jung desenvolveu exercícios práticos para trabalhar com a sombra. Um dos mais poderosos é observar o que você julga duramente nos outros. Faça a lista das qualidades que você mais detesta ou condena em outras pessoas.
Depois, com honestidade brutal, pergunte-se: onde em mim existe essa qualidade? Como ela se manifesta, mesmo que de forma sutis que eu nego? Isso não é para te fazer sentir culpado, mas para trazer consciência. Quando você reconhece que tem capacidade para as mesmas coisas que julga nos outros, você se torna mais humilde, mais compassivo, mais integrado. E paradoxalmente, quando você aceita ter essas capacidades, você tem mais controle consciente sobre se vai manifestá-las destrutivamente ou não. A sombra integrada se torna fonte de poder, não de vergonha. Parte 5. A disposição é mais importante que a prontidão. O mito da prontidão perfeita. Jung ensinava algo que muitas pessoas precisam ouvir: você nunca vai se sentir totalmente pronto. Se você esperar até se sentir 100% preparado para fazer o trabalho de cura, para olhar para sua sombra, para tirar suas máscaras, você vai esperar para sempre. A prontidão perfeita é mito, é desculpa que o medo usa para te manter parado. O que importa não é prontidão, é disposição. Disposição é dizer: eu não me sinto pronto, eu tenho medo, eu não sei se vou dar conta, mas ainda assim eu escolho dar o passo. É reconhecer que você está a um passo da cura e esse passo é agora, não quando você se sentir mais forte, mais preparado, mais capaz. É agora, com toda sua imperfeição e medo. O poder da disposição para atravessar. Jung observava que transformação genuína começa quando você tem disposição de sentir o que precisa ser sentido, mesmo sem se sentir pronto. Quando você tem disposição de olhar para o que vem evitando, mesmo com medo. Quando você tem disposição de ser vulnerável, mesmo sem garantias. Disposição não é ausência de medo, é coragem de agir apesar do medo. E aqui está o segredo que Jung descobriu: você não precisa de coragem enorme para dar todos os passos, apenas para dar o próximo passo. Apenas para hoje. Apenas para este momento. Quando você quebra a jornada em passos pequenos e imediatos, ela se torna possível. Não precisa saber como vai atravessar tudo, apenas precisa saber que está disposto a atravessar o que está diante de você agora. Você está a um passo e esse passo é agora. Jung ensinava que existe momento onde você percebe: eu estou a um passo da cura, a um passo da liberdade, a um passo de finalmente viver autenticamente. E esse passo não é no futuro quando condições forem perfeitas. Esse passo é agora. Com todas as imperfeições da sua vida atual, com todos os medos que você ainda tem, com toda a confusão que ainda sente. O passo é agora. Não é sobre ter certeza, é sobre ter disposição. Não é sobre estar preparado, é sobre estar presente. Não é sobre eliminar o medo, é sobre não deixar que o medo te paralise. Jung prometia que quando você finalmente dá esse passo, quando você escolhe atravessar em vez de continuar adiando, forças que você nem sabia ter começam a aparecer. Recursos surgem. Apoio se manifesta. Porque o universo conspira a favor de quem tem coragem de ser autêntico. A importância de dar nome à dor. Jung ensinava a técnica profunda: dar nome ao que você está evitando sentir. Quando você consegue nomear precisamente a emoção, o medo, a dor, você já começou o processo de integração. O que você está evitando sentir? Mágoa, raiva, tristeza, medo, vergonha, rejeição, abandono, inadequação. Seja específico. Quando você nomeia, você tira a emoção do caos inconsciente e traz para a luz da consciência. E na luz, as coisas perdem parte do poder aterrorizante que tinham no escuro. Jung observava que muitas vezes o medo da emoção é pior que a própria emoção. Quando você finalmente permite que ela seja sentida, geralmente descobre que você pode suportar, que você pode atravessar, que você é mais forte do que imaginava. Parte 6. Como dar o primeiro passo. Criando espaço seguro para sentir. Jung ensinava que você não precisa mergulhar de cabeça em todas as emoções reprimidas de uma vez. Pode criar espaço seguro, controlado, onde você conscientemente permite que emoções apareçam. Pode ser em sessão de terapia, pode ser em momento privado onde você sabe que não será interrompido, pode ser através de escrita terapêutica, de expressão artística, de meditação. O importante é que seja escolha consciente. Você está dizendo: agora eu vou permitir que essa emoção seja sentida. Você está no controle do quando e onde, mesmo que não esteja no controle da intensidade da emoção. E você sabe que há limite de tempo, que não é mergulho sem volta, mas exploração consciente e contenível. A técnica do diálogo interno.
Jung desenvolveu técnica poderosa de dialogar conscientemente com as emoções e aspectos da psique. Quando emoção difícil surgir, em vez de reprimi-la ou ser dominado por ela, dialogue com ela. Pergunte: de onde você vem? O que você está tentando me proteger? Que necessidade você quer que eu reconheça? Que mensagem você carrega para mim? Essa prática pode parecer estranha no início, mas Jung descobriu que dá voz às partes inconscientes da psique, permitindo que elas se comuniquem diretamente com a consciência. Você transforma forças ameaçadoras em informações úteis. A raiva pode revelar limite que foi violado. A tristeza pode revelar perda que não foi lamentada. O medo pode revelar vulnerabilidade que precisa de cuidado. Buscando apoio consciente. Jung sempre valorizava a importância do apoio no processo de individuação. Você não precisa fazer essa jornada sozinho. Pode buscar terapeuta junguiano que entende esses processos profundos. Pode compartilhar com amigos de confiança que têm capacidade de segurar espaço para suas emoções sem julgar ou tentar consertar. O importante é escolher apoio que realmente serve. Não pessoas que vão minimizar sua dor ou oferecer soluções rápidas e superficiais. Mas pessoas que têm coragem de estar com você no desconforto, que não têm medo das suas emoções, que podem testemunhar sua jornada sem tentar controlá-la. Jung ensinava que presença compassiva de outro ser humano é um dos recursos mais poderosos para a cura. Celebrando cada passo dado. Jung ensinava a importância de reconhecer e celebrar cada passo, por menor que pareça. Você permitiu sentir emoção difícil por 5 minutos? Isso é vitória. Você conseguiu nomear o que estava evitando? Isso é progresso. Você teve coragem de compartilhar vulnerabilidade com alguém? Isso é transformação acontecendo. Não desvalorize seus passos por serem pequenos. Transformação profunda não acontece em saltos dramáticos, acontece em 1000 pequenos passos consistentes. Cada momento de honestidade consigo mesmo, cada vez que você escolhe sentir em vez de fugir, cada ato de autenticidade em vez de performance, tudo isso está te levando de volta para você mesmo, para a cura, para a vida plena que é seu direito de nascença. Revelação final. A verdade sobre o chamado da cura. A verdade libertadora que Jung descobriu e que pode mudar sua vida é esta: você está a um passo da cura e esse passo é agora. Não quando você se sentir mais forte, não quando condições forem perfeitas, não quando você tiver todas as respostas. Agora, com toda a sua imperfeição, com todos os seus medos, com toda a sua confusão. O chamado é para agora. Porque a cura não pode mais ser adiada. Jung ensinava que há momento onde adiar deixa de ser opção. Onde a dor de permanecer como você está se torna maior que o medo de se transformar. Onde você finalmente entende que não há vida real sem autenticidade, não há paz real sem integração, não há amor real sem vulnerabilidade. E esse momento é diferente para cada pessoa, mas quando chega, você sabe. Se você está lendo isso, se algo nessas palavras ressoa profundamente, talvez esse seja seu momento. Talvez seja o universo, sua alma, o self junguiano te chamando para finalmente dar o passo que você vem adiando. Talvez seja a hora de parar de fugir e finalmente olhar para dentro, de parar de sobreviver e começar a viver, de parar de performar e começar a ser. O convite para atravessar. Jung te convida hoje a ter disposição de sentir o que você vem evitando sentir, mesmo sem se sentir pronto. A ter coragem de olhar para sua sombra e integrar o que foi negado. A ter honestidade de admitir que você está vivendo vida emprestada e quer voltar para si mesmo. A dar o primeiro passo, por menor que seja, em direção à cura genuína e à vida autêntica. Esse não é caminho fácil. Não há promessas de que será confortável ou rápido. Mas Jung prometia que é o único caminho que leva para onde você realmente quer estar, vivendo autenticamente, sentindo plenamente, sendo genuinamente quem você é. E do outro lado desse processo está a liberdade que você nunca imaginou possível, paz que não depende de circunstâncias externas, força que vem de inteireza, não de fragmentação. A promessa da vida autêntica. Jung prometia que quando você finalmente para de fugir de si mesmo, quando integra suas sombras, quando tira as máscaras e vive autenticamente, algo extraordinário acontece. Você descobre que pode ser vulnerável sem se destruir, que pode sentir profundamente sem ser dominado, que pode viver autenticamente sem implodir. Você descobre que a vida que tanto temia viver é na verdade a única vida que vale a pena.
Que a pessoa que você temia se tornar é na verdade quem você sempre foi por trás das máscaras. Que o sofrimento que você evitava sentir, quando finalmente sentido e processado, liberta energia imensa para criar, para amar, para contribuir, para viver plenamente. Se este vídeo te ajudou a reconhecer que você está a um passo da cura, se você entendeu que esse passo precisa ser dado agora, deixa nos comentários, eu escolho atravessar. E compartilha com alguém que também precisa descobrir que a disposição é mais importante que a prontidão na jornada de cura. Se inscreve no canal porque eu vou continuar revelando a sabedoria profunda de Carl Jung sobre como atravessar o processo de cura e viver finalmente de forma inteira e autêntica. Lembra, você nunca vai se sentir totalmente pronto. Mas quando você tem disposição de dar o próximo passo, mesmo com medo, você está começando a jornada mais importante da sua vida. A jornada de volta para você mesmo, para a autenticidade, para a cura genuína, para a vida plena que sempre foi seu direito mas que você nunca se permitiu viver completamente.